Medo. Do que você tem medo? Falar sobre medo é necessário. Nós somos treinados para sermos corajosas, fortes, determinadas, mas nós não somos ensinados a reconhecer as nossas fraquezas. Nós não somos ensinados a entender e expandir os nossos limites. Nós somos treinados para sermos tudo o que os outros querem, menos a gente mesmo. Então, quando a gente pensa em medo, a gente pensa em medo como um sinal de fraqueza, como um sinal de covardia, como um sinal de que você não é capaz de fazer as coisas, né? Então, é importante que a gente entenda que, muito pelo contrário, né? O medo não é uma covardia, o medo não é uma fraqueza. O medo é uma reação, isso é importante você entender qual é a definição de medo. O medo é uma reação involuntária e natural, né? Com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos da vida. Tudo que o cérebro não reconhece, ele vê como uma possibilidade de risco. E ele gera uma preocupação. Para quê? Para que a gente possa analisar racionalmente se aquilo é necessário ou não. Então é importante. E existem muitas situações que podem desencadear essa emoção, né? Desde uma barata, né, que todo mundo tem pavor de barata, até um revólver na cabeça, enfim. E isso é diferente de uma pessoa para outra. Porque como a gente sempre fala aqui no manual, as nossas percepções não são iguais às dos outros. Então, antes de mais nada, lembre de seguir, de compartilhar esse vídeo, porque é importante que as pessoas tenham mais informação, aumente a neuroplasticidade do cérebro, mas principalmente que a gente possa se acolher melhor. Lembre, manual é sobre iluminar vidas. Então curte aí, compartilha e vamos continuar falando de medo. Então, entender que o que acontece no cérebro quando a gente tem medo, né? Quando o cérebro é ativado é porque isso ocorre involuntário, a gente não tem controle disso. E muitas vezes a gente não percebe que é medo. Muitas vezes a gente nega esse medo. E aí tudo aquilo que eu nego, eu não posso tratar. Tudo aquilo que eu não percebo que está ali, eu não posso tratar. Então, a importância da gente entender que isso acontece involuntariamente e é algo estressante, algo que o seu cérebro não sabe como reagir. Então, se ele não conhece aquilo instintivamente e ele não sabe como agir, ele vai gerar uma sensação de ataque ou fuga. Né? Aquele medo me dá o ataque ou fuga. Muitas vezes no medo você ataca. Por exemplo, quem já não ouviu aquela história do filho que foi pego por um jacaré e a mãe teve uma força fora do normal. E ela morre de medo de jacaré, mas ela teve uma reação de ataque, porque o que estava envolvido era mais forte, tinha um relaxo emocional muito mais forte do que o jacaré, do que o medo em si, né? Então, a gente precisa entender, toda vez que acontece um medo, nosso cérebro vai rapidamente decidir entre ataque e fúria. Em ataque e fuga, né? Então, é importante. Então, quando acontece, o cérebro recebe esse estímulo estressor, ele libera substâncias que vão disparar o coração. Então, às vezes você tem taquicardia e não sabe, eu não sei do que é minha taquicardia, acho que eu tô doente, acho que tô com problema de coração, faz teste de coração, não tem nada. E aí, a terapeuta, né, eu muitas vezes falo assim, isso é medo. Não, mas eu não tenho medo de nada, eu sou, viu, mas você não tá entendendo, eu sou uma mulher desbravada. Eu sou uma mulher corajosa, eu enfrento qualquer parada. Só que você precisa entender que não é o que você quer, é como o seu cérebro, o seu corpo percebe aquela realidade. Então eu preciso reconhecer que meu cérebro está vendo algum risco e algum perigo para que eu possa tomar atitudes e providências para que eu torne aquilo racional e explique para o meu cérebro que aquilo não é algo que eu precise de ataque ou de fuga, é algo normal, é algo que eu sei lidar. Mas muitas vezes seu corpo e seu cérebro não sabem. Então você precisa tomar consciência desses medos. E não simplesmente enfiar uma primeira no seu carro, no seu corpo e por cima de tudo isso, negligenciando o seu corpo e a sua mente. E aí você vai na força. Quando você vai na força, você vai causar um estresse maior ainda. Né? Porque não tem uma explicação lógica.
É por isso que vem a síndrome de burnout e tantas outras síndromes que existem aí por excesso de esforço. Né? Quando eu canso demais, eu tenho um estresse demais, eu libero então o aumento do batimento cardíaco, eu tenho uma respiração mais ofegante, porque vai aumentar a circulação de sangue no meu corpo, normalmente eu tendo a ficar mais vermelha, e vão se contrair os músculos, porque a primeira coisa que o cérebro quer é sobrevivência, então ele primeiro vai dar força para você fazer o ataque. Né? Quem decide da fuga somos nós. Né? Eu tenho tanto medo que eu prefiro fugir. Ou eu tenho tanto medo que eu prefiro atacar. E isso é muito de indivíduo, da personalidade de cada um. Né? E isso é conhecido, né? Como eu já falei, como a ação de fuga, de luta ou de fuga, né? O medo está sempre. Lembrem bem, gente, o medo está associado ao nosso modo de sobrevivência. O nosso medo está sempre querendo garantir a nossa vida. Só que ele é irracional. Ele usa essa régua para definir a nossa sobrevivência baseado nos registros e experiências que a gente tem no nosso cérebro. Então não tem como você superar o medo ignorando ele. Você precisa analisar o seu medo, você precisa avaliar o seu medo de maneira racional. E você só pode fazer isso se você reconhece que existe algum medo, algum receio, algo que te causa uma reação e você precisa saber se aquele estresse que aquela coisa te causa, ela é necessária ou não. Porque muitas vezes nós temos um medo que é totalmente irracional, porque eu não experimentei. Eu tenho medo porque eu não vivenciei uma experiência. Então, a importância da gente identificar quais são os nossos medos, porque aquilo que eu mais temo vai acontecer. Todo mundo já ouviu isso. E se eu não... Por quê? Todas as vezes que eu vou para aquele sentimento de medo, eu tento negar. Então, eu tenho medo de me separar, eu tenho medo de perder meu negócio, eu tenho medo de não crescer, eu tenho medos. Eu preciso olhar para esses medos e identificar, ok, eu tenho esse medo. O que eu posso fazer com ele racionalmente? Eu tenho medo de ser demitido. Como que eu posso aprender mais? Como que eu posso melhorar a minha relação no trabalho? Como que eu posso ter mais certificados? Enfim, o que a minha empresa me pede nesse sentido, né? Mesma coisa, eu tenho um relacionamento, eu tenho medo que a minha esposa me abandone, eu tenho medo de meu marido me abandone. Então, o que eu posso fazer para superar esse medo? Como que eu posso ter uma relação mais saudável? Como que eu invisto em autoconhecimento? Como que eu desenvolvo meu lado mais sexual? Enfim, em cada coisa que eu tiver medo, eu tenho que criar uma ação para identificar se aquele medo é necessário ou não. Né? Muitas vezes, quantas vezes você falou, eu tenho medo de tal coisa? Que nem, por exemplo, eu tenho medo de altura, mas eu já saltei de paraquedas e eu adorei. Não deixei de ter medo, porque o meu modo de sobrevivência acredita que voar não é pra mim. Mas eu amo a vivência e a experiência de estar lá em cima. De viver o mundo lá de cima. É maravilhoso. O desenho da Terra é muito legal. Então é importante a gente experimentar. E é importante a gente entender que se as pessoas não tivessem medos, elas não viveriam por muito tempo. Né? Porque, imagina, sem o medo, a gente se joga de onde tiver. Quem já não teve medo de experimentar uma emoção e se jogar de algum lugar? Quem nunca teve isso? É o medo que nos segura. Né? E aí tem aqueles que vão expandindo as experiências, dizendo que aquilo é possível e vão se tornando atletas, vão se tornando pessoas esportistas, né? Que vão experienciar além do medo que a gente tem, né? A gente precisa entender que o medo foi que garantiu a sobrevivência humana até hoje. Foi o medo que garantiu com que nós estivéssemos em grupo. Por qual motivo? Porque quando eu estou em grupo, eu sinto menos medo, porque eu me sinto mais protegido. Se a gente olhar para a história do homem, o medo fez com que a gente sobrevivesse até onde a gente está. Só que quando o medo se torna irracional e nos faz com que a gente congele, faz com que a gente estacione, faz com que a gente não tenha atitude, o medo acaba por vezes sendo nosso inimigo, porque eu não uso a razão para identificar aquele medo. Então eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Então eu preciso fazer avaliações e análises mais críticas para que eu veja se aquele medo é real ou não. Porque se eu não uso a racionalidade para identificar os meus medos e até onde eu posso ir, e se é real aquele medo e eu preciso atacar ou fugir de algo, eu estou no controle. Mas quando o medo, ele me domina, às vezes é um medo de coisas que a nossa família tinha medo.
São coisas que nós ouvimos que eram razões de medo. Então, eu preciso identificar e aprender a lidar com esse medo para que eu possa crie as minhas próprias percepções, crie as minhas próprias capacidades de ir além daquilo. E saber avaliar, porque o medo, ele tem lembrem sempre, o medo busca a nossa sobrevivência. O medo, ele tem uma função na nossa vida. E então, se ele busca a nossa sobrevivência, ele não tem capacidade crítica de julgar o que ele considera medo ou fuga. Ele vai ser instintivo. Se eu não uso racionalidade e identifico que eu estou com medo, se eu não uso a minha racionalidade e identifico que com aquele batimento cardíaco eu estou com medo de alguma coisa e eu preciso entender aquele medo, eu preciso identificar o que está me causando medo. Síndrome do pânico, eu estou com medo de ir à rua. Por qual motivo eu estou com medo de ir à rua? Ah, porque eu já vi um assalto, eu tenho sempre uma explicação. Quando eu nego, eu quero ser forte, eu ignoro o meu medo, ele vai se transformar numa síndrome ou uma doença. Porque ele vai começar a me travar, ele vai considerar risco coisas que não são um risco. E aí, quanto mais cedo eu agir, quanto mais rápido eu agir em relação a esse medo, analisando, avaliando e vendo se esse medo é real ou não, mais rapidamente eu consigo sair desse processo. Então, é importante entender que o medo é uma trava que nos ajuda a pensar, né, para dar tempo de avaliar os riscos e consequências antes de fazermos algo. Isso é em segundos, gente, porque eu me acidentei, tanto que eu ainda estou me recuperando, não posso fazer implante de dente por causa do acidente, mas uma coisa é importante, da hora ali foram segundos, quando eu perdi o volante, quebrou o pivô de direção e eu virei passageiro do meu próprio carro, eu não tinha como fazer, o meu cérebro foi tão rápido em pensar em possibilidades, ele é rápido em milionésimos de segundo, só que a gente, como não tem essa percepção muito clara, a gente não vê o quanto ele é rápido. Então, vou dar um exemplo. Quando quebrou o pivô de direção do meu carro, por causa de um pallet, e eu não tinha a direção do carro, estava quase 100 por hora, e eu tinha do lado direito uma parede de pedra, e era uma curva, né, virando para a direita também, e eu tinha do lado esquerdo caminhões. E por ser uma curva, eu tinha que pensar muito rápido. Então, se eu freasse, eu ia bater nesse paredão de pedra e voltar para a pista. Quem vinha atrás ia me atropelar. Se eu acelerasse, tinha um vão entre uma montanha de pedra e a outra. Eu acelerei e fui no meio desse vão ali. Eu caí numa grota, né? Quebrei a mão, um monte de coisa, mas isso não vem ao caso. Mas meu cérebro, em frações de segundos, eu pensei nas possibilidades e rapidamente tomei uma decisão. E ali eu pude ver com essa experiência como o nosso cérebro é ágil numa hora de garantir a sobrevivência. E eu tenho experiência de estrada, né? Eu nunca me acidentei, foi a primeira vez, mas foram 30 anos de experiência de estrada, muitas experiências. Então isso fazia com que eu tivesse muita perspectiva, muitas possibilidades dentro do meu cérebro de como agir. Então isso faz com que o meu cérebro tome decisões melhores. Então quando eu tenho medo e eu tenho uma experiência grande que eu posso utilizar, isso faz com que eu tenha maior capacidade de avaliar os riscos, e aí eu tenho mais, por isso que às vezes você fala assim, ai, mas minha irmã é tão destemida, ai, mas meu irmão é tão destemido, ai, mas minha mãe é tão corajosa, eu me sinto tão assim, mas o que acontece? Sua mãe passou por experiências que garantiram mais um leque de opções para avaliação dela. Você foi mais protegido, então o seu medo, ele foi muito mais estimulado. E às vezes você se denigre, né? Porque fala assim, poxa vida, eu sou um merda porque eu não faço isso, A gente tem um hábito muito ruim de se denigrir. Porque se eu baixo a régua em relação a mim, as pessoas não vão esperar tanto de mim. E aí eu não preciso dar o resultado que ela espera. Então é importante esses pontos que a gente está colocando aqui para ampliar a neuroplasticidade do seu cérebro, para ampliar os seus ângulos. Por isso que a nossa conversa diária aqui, nós vamos passar agora para a noite. A gente vai fazer essa conversa às 23 horas, porque é um horário para a gente dormir com as informações. É muito importante o que a gente ouve antes de dormir. É isso que vai ficar reverberando no nosso cérebro durante o sono. Então, a gente precisa entender o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu sinto antes de dormir. Para que eu tenha uma melhor noite de sono e, consequentemente, possa também dar comandos para que a gente durma melhor e, durante a noite, esse sono possa melhorar a nossa percepção de realidade.
Então é importante a gente entender que o medo, ele é um sentimento natural, todos têm medo. A diferença de uma pessoa para outra é o que ela faz com medo. É isso que diferencia uma pessoa da outra. É o que eu faço com o meu medo. Mas principalmente eu identificar que eu tenho medo. Muitas vezes eu tô fazendo algo, meu coração tá batendo rápido e eu tento ignorar. Eu faço de conta que não está acontecendo. E às vezes meu cérebro, minha cabeça, ele percebeu coisas que eu ainda não percebi. Lembre, nosso cérebro, ele recebe e ele analisa rapidamente, mas a nosso racional tem um delay. Então, por isso que a gente, aquela história do contar até 10 antes de agir, coisas que parecem idiotas, mas que não são, que fazem com que a gente tenha um tempo de lidar com isso, né? Vamos pensar aonde tem os medos, né? Assim, aonde a gente pode ter entender de onde vêm os medos mais corriqueiros, né? Então, um deles, o maior medo que tem é a gente se expor em público, né? Não é falar só para uma plateia. Eu tenho medo de expor as minhas ideias para os meus pais, porque eles me criticam. Eu tenho medo de expor minhas ideias para os meus amigos, porque eles me criticam. Eu tenho medo de sugerir para o meu marido alguma mudança, porque eu tenho medo da voz dele, que ele grita, ele fala alto, e isso me assusta. Então, eu preciso saber o medo de falar em público ou falar com o público que me causa. Eu tenho chance de ser promovido, eu tenho muito mais qualificação que uma outra pessoa na empresa, mas eu falo pouco, eu exponho pouco as minhas ideias. Então esse medo é um medo que me limita, né? Eu tenho muito medo do julgamento do outro. Vamos tratar isso. A gente faz isso no consultório, mas a gente só pode fazer isso para as pessoas que reconhecem que precisam de ajuda para superar alguma coisa. Ninguém ajuda ninguém que não queira ser ajudado. A gente tem que estar atento a isso, né? Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Então, prestar atenção, então, o maior medo corriqueiro que as pessoas têm é exatamente disso, de falar com o público ou para um público, né? Não precisa ser o público grande. Às vezes falar com o chefe, às vezes falar com uma turma, uma rodinha de amigos, eu tenho medo de chegar as pessoas saírem, e isso pode acontecer e eu posso lidar bem com isso, porque isso não é um risco à minha sobrevivência, como o meu cérebro imagina. Então eu preciso olhar isso, ok? A gente tem entender os medos entre medo e fobia, né? A diferença entre os medos e fobias. O que é o medo, né? Um medo apenas, e o que é uma fobia? É algo que foi repetidamente feito a ponto de virar algo que te trave, né? O medo é uma emoção natural, lembremos disso, sempre lembremos disso. Todos têm medo, até a pessoa que se desafia a uma luta, tudo, ele tem medo. A única coisa é que ele escolhe superar o medo, se preparar melhor para uma luta, se preparar melhor para alguma coisa, e isso faz com que melhore a sua capacidade de ir além do medo. O medo, a gente precisa ser avaliado, mas ele precisa ser enfrentado, né? E entender que o medo é um mecanismo que nos mantém vivos e que nos manteve vivos. E nós somos, desde a época das cavernas, condicionados a estar em grupo, por sermos mais frágeis na natureza, mas em contrapartida nós temos um elemento a mais, que é a capacidade racional. Então a gente percebeu racionalmente que estar em grupo garante mais a nossa sobrevivência. Só que isso, gente, era na época das cavernas. Nós estamos num outro momento do planeta, nós estamos numa outra fase do planeta. Então agora a gente entra numa fase que eu não sei se vocês estão percebendo, que a gente está trabalhando a individualidade. Como eu sou, como eu estou, autocrítica, autoanálise, autorresponsabilidade. Mas muitas pessoas ainda estão presas da mesma questão ainda na questão de estar em grupo, de estar aprovado. Quem já conseguiu sair desse medo de sair do grupo, né? Sair de estar em grupo, descobriu como é maravilhoso estar com você mesmo. Como é bom estar com você mesmo. Então, muitos medos que a gente tem estão na capacidade de interagir com outras pessoas, né? É entender isso. Entender que se eu não enfrento o meu medo, esse medo pode evoluir e começar a comprometer o meu dia a dia, as minhas relações, e é um risco de se tornar uma fobia. Então, o que é uma fobia? Fobia é um medo que não foi curado. Foi um medo que não foi avaliado, é um medo que não foi entendido, racionalizado, né? Diferente do medo, a fobia ela é algo extremo, ela é algo assim que vai mexer muito com a gente. De acordo com uma pesquisa da Associação Internacional ISMA-BR, 23% das pessoas deixam de viver ou de fazer alguma coisa por um medo excessivo.
né? Por aquele medo ter se tornado já uma fobia. Entender que a fobia é um medo desproporcional, é um medo exagerado, é um medo intensificado, porque não foi decidido racionalmente em relação àquela atitude, né? E o cérebro está aumentando o medo daquilo, né? Entender que há pessoas que têm fobias de animais, de objetos, de situações, enfim. A gente não sabe, gente. Desculpa. A gente não sabe quais são as experiências que estão registradas no nosso instinto. Cada pessoa tem a sua experiência. Então não dá pra gente querer se comparar a alguém que faz algo diferente da gente. Você não sabe qual foi a percepção dela para estar aonde ela está. Você só sabe e tem conhecimento das suas percepções. Então não dá para julgar ninguém em relação a medo e não dá para definir ninguém coragem pela sua régua. Não dá. Então eu preciso entender isso. E é entendendo isso que a gente pode procurar as causas. A gente não vive no passado. Aqui no Manual a gente fala muito pouco do passado. A não ser para entender um medo, para entender uma situação. Porque o objetivo do processo Manual é trazer entendimento, é ampliar ângulos, é ampliar conhecimentos. Não é definir você é A, B ou C. Ah, foi seu pai, foi sua mãe. Não, eu entendo o que eu vivi e eu vejo como lidar com isso para o futuro. Porque minha vida não tem ré. Eu não vou mudar meu pai, eu não vou mudar minha mãe, eu não vou mudar meus aprendizados para trás. Eu só posso pegar o que eu tenho de limitações, meus medos, meus traumas e ver daqui para frente. Eu não sou mais uma criança para ficar dependendo da aprovação dos pais. Eu não sou mais uma criança para buscar a aprovação da sociedade, para saber a aprovação dos adultos. Eu já sou adulta, como que eu vou buscar a aprovação de um adulto? O adulto agora sou eu. Então, muitas vezes o julgamento vem de medo e de fobia, de ataque ou fuga, pelo adulto que eu não quero assumir. Então, eu preciso entender que às vezes eu também tenho medo de ser adulto, eu tenho medo de ser responsável por mim. E eu tenho medo de ser independente, eu não tenho uma palavra, né? De me adultizar. Acho que é a melhor palavra para definir isso. Eu tenho medo de me adultizar. Então eu fico buscando a aprovação do outro. Eu fico buscando parceiro para me levar a passear. Eu fico buscando. Isso é infantil, gente. Uma criança que precisa de um adulto para levar ela a passear. Uma pessoa adulta, ela precisa dela para fazer o que ela quer desejar. Porque ela é o adulto. Mas enquanto eu tenho uma percepção de vida de adulto como infantil, eu vou buscar um parceiro para cuidar de mim, porque eu não consigo me cuidar. Eu vou buscar alguém para me levar para passear, para estar comigo no lugar. Eu vou buscar sempre o outro para eu estar bem. E aí eu corro riscos, e aí aumenta meu medo de me relacionar e me decepcionar. Por qual motivo? Porque eu já tive experiências ruins, todos nós tivemos. Mas é o que a gente faz com essas experiências que vai fazer com que a gente tenha uma vida adulta mais responsável, mais interessante. Eu estou com raiva, identifica, eu estou com raiva. Eu estou com medo. Ontem eu tive um dia típico, ontem eu tive um dia com raiva. Meu dia eu estava muito elétrica, muito sanguínea. Estava muito reativa. E aí, o que acontece? Qual a importância da gente ser um adulto que conhece os seus limites, conhece a si mesmo e sabe lidar com as situações? A diferença é que quando eu sei quem eu sou, eu identifico o que eu estou sentindo. Porque nós somos uma nuance, nós não somos o tempo inteiro uma linha reta. Ah, eu sou uma pessoa super controlada, eu sou uma pessoa zen. Desculpa, você está se mentindo. Você está se iludindo. Ninguém é alguma coisa, todo mundo está. Nesse momento estou zen. Daqui a pouco chega meu filho gritando, fazendo uma bagunça aqui, um sobrinho. Eu vou ficar irritada. Ah, mas aí eu sou zen. Não, você precisa acolher seu sentimento. Eu estou com raiva. Sabe por qual motivo é importante a gente ser verdadeiro com a gente mesmo? Porque se a gente quer que as pessoas sejam verdadeiras com a gente, a primeira pessoa que precisa ser verdadeira com você mesmo é você. Porque se você mente pra você mesmo, do tipo, eu sou zen. E quando você tá sozinha, você tem um ataque de fúria em casa, quebra alguma coisa, grita, xinga. Seu cérebro fala, ela mente. Ela faz mentira. E aí pensa bem, quem é a primeira pessoa que ouve as suas ações? É você mesmo. Então se eu tenho medo, eu preciso identificar o medo. Que emoção eu estou sentindo agora?
Ah, agora eu tô irritada porque a Vilma tá cutucando a minha ferida. Não, não tem problema. É normal, porque nós queremos ser infantis. Nós queremos que alguém nos salve, que a gente ganhe na Mega Sena. A gente quer que o mundo mude. Sem eu precisar fazer nada. Se eu não precisar de esforço. Só que eu só posso interferir ou mudar alguma coisa se eu assumo que aquela responsabilidade é minha. Se eu não entendo que a responsabilidade daquela mudança é minha, eu fico estacionado no mesmo lugar. Eu fico estacionado nos meus medos, nas minhas justificativas, nas minhas explicações, e eu não me torno adulto. Então aí eu sou abandonado, eu sou criticado, eu sofro. Tudo pra mim é motivo de sofrimento. Porque o poder está do outro. Então a ideia, a importância da gente reconhecer quais são os nossos medos, identificar isso e enfrentá-los. A partir do momento que você enfrenta, às vezes fala assim, nossa, eu tinha medo só disso. Então é importante a gente lidar com isso, né? E a gente vai dar 7 diquinhas aqui pra gente ajudar, né? Lidar com os medos. Primeiro, aceite que você tem medo. Primeira coisa, se aumenta o batimento cardíaco, se você fica enrubescida, se você tem dificuldade de falar, se você quer tomar uma atitude e precisa tomar uma atitude e não faz, é sinal que você tá com algum medo. Então identifique qual é a ação que eu preciso fazer. Ah, eu preciso conversar, dar uma sugestão de opinião pro meu chefe. Respire, faça uma anotação dos pontos que você precisa falar. No manual a gente explica melhor isso, mas anote os pontos que você precisa falar, se prepare, pense no que pode dar certo, o que pode dar errado e enfrente o seu medo. Muitas vezes eu tenho muito cliente que fala pra mim assim, ai gente, desculpa, eu tô com um pouco de garganta ruim ainda. Pessoas falavam assim, mas eu não tenho coragem mesmo de falar com o meu chefe. A gente fez uma estratégia que deu entendimento para ela de várias possibilidades, para que ela tivesse um campo maior de informação e assim ela pudesse fazer a conversa com o chefe. Resumo, ela foi promovida, foi justamente para a área que ela queria, que ela estava com medo até de pedir ali, e ela conseguiu ser promovida e ela está hoje num cargo bom no banco, que ela gostaria de ter tido, e sucesso, sucesso. Então, entender que o pior coisa que você pode fazer com medo é negar a sua existência. Então, esse é o primeiro ponto. Escreva seus medos. Identificou, escreva e pense em ações para seu medo, ok? Cultive pensamentos positivos. Ação e reação. Qual é a ação? A ação, eu preciso falar com o meu chefe. Qual é a reação? Eu fujo. Ok, qual é a ação? Quero falar com o meu chefe. Quais são as possibilidades? Olha a diferença. Quais são as possibilidades que podem acontecer ao falar com o meu chefe? Pronto, eu já criei um mapa mental ali de como agir. Ressalve as suas vitórias. Nós temos um hábito de esquecer tudo que a gente já superou, tudo aquilo que a gente já venceu. E a gente, como foram poucos e o medo foram vários, a gente acaba olhando só para o vários. O cérebro nosso vai daquela sinapse, aquele que tem mais quantidade de ação. Então, a fuga foi sempre maior do que o ataque, né? O enfrentamento daquele medo. Então, eu tenho mais uma tendência a ter medo, a fugir. Mas quando eu começo a entender as vitórias que eu tive pequenas vitórias. Eu já falei com o chefe, eu já mudei de emprego, eu já terminei um relacionamento. Isso explica também aquelas pessoas que têm medo de terminar um relacionamento, porque eles têm medo de lidar com conflito, né? Então a gente tem muito medo de lidar com frustração, com conflito. Muitas vezes você precisa tomar uma atitude em relação ao filho, você tem medo. Medo da reação do filho. Então a gente precisa entender qual pode ser a reação e como eu ajo isso. E ressalve as vitórias todas as vezes que você enfrentou alguma coisa e deu o resultado que você queria, né? E virar um hábito, passar a alimentar as nossas vitórias. Isso é importante, né? Converse sobre os seus medos com terapeutas. Se você não tem condições de pagar uma terapia, busque um amigo, um familiar que tenha também. A gente precisa entender. Eu vou pedir para ajuda para alguém que é um corajoso ou pedir ajuda para um covarde? Né? Covarde aqui que eu falo assim, que é aquela pessoa que não enfrenta seu medo. Ela acha culpado, ela justifica, porque quem não enfrenta seus medos, identificando eles, acaba sendo covarde aos olhos da sociedade. Mas pior que aos olhos da sociedade é contra você mesmo. Porque quem julga mais medroso é você. Antes de você pensar na explicação, na justificativa do outro quanto ao seu medo, quanto que o outro vai achar, primeiro você sente, primeiro você pensa. Tudo acontece primeiro em você, antes de atingir uma outra pessoa.
Então é importante isso. Focar na respiração. Puxa o ar e assopra longo. Não sei como agir, estou com medo. Respira 3 vezes, puxa o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puxa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vai de acordo com a sua capacidade de expelir tudo que tá nas suas vísceras, né? Então, quanto mais eu conseguir expelir o ar, mais eu me torno racional, mais eu estou consciente. Então, respire sempre fundo antes de ter alguma reação. E pergunta quais são as reações que eu posso ter ali. A gente precisa ser mais crítico sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos. E aí a importância da gente fazer terapia, né? Que vai olhar para a situação e vai ampliar seu ângulo. Aqui no manual a gente não usa uma técnica, aqui a gente trabalha o ser humano como um todo. Então a gente vai trabalhar seus bloqueios, vai trabalhar as suas limitações, vai trabalhar aquilo que está te travando, criando ações práticas para aqui para frente. Porque a vida não tem ré. A vida só vai para frente. Então, se a vida só vai pra frente, eu tenho que pegar aquilo que tá me incomodando, transformar no momento presente para que eu vá pra vida. Em vez de eu ficar ansiando por medo de mudar, por medo de ser autorresponsável, por medo de ter autocontrole. Porque eu ainda infantilmente busco que alguém venha me salvar. Né? Eu busco que alguém vai dar a palavra mágica que vai virar minha vida de ponta cabeça e eu vou sair enfrentando meus medos, fazendo qualquer coisa. Ou eu vou ter alguém que vai me amar a ponto de fazer qualquer coisa por mim e nunca me abandonar. Ou eu vou ter um emprego ou vou ganhar na Mega Sena que vai resolver todos os meus problemas. Gente, de todas as populações, menos de 1% tem isso. Menos de 1%. Mas eu garanto que quem tem resolveu pagar o preço para chegar onde está. Quantos líderes que a gente sabe que enfrentaram seus medos? Quantos líderes... Oi, Vanessa. Oi, Regina. Tudo bem? Bem-vindo. Sempre por aqui. Rastur, muito obrigada pela companhia de vocês. Então, é importante, a gente tá falando de medo, para quem chegou agora, volta lá no começo, a gente tá falando de como os medos influenciam a nossa vida, como lidar com o medo e por qual motivo é importante a gente sair desse lado infantil de não saber lidar com os nossos medos e enfrentar. Muitas vezes o medo do abandono nos faz comer demais, comprar demais. Muito vezes o medo da rejeição me faz ficar dentro de uma caverna. Muitas vezes o medo de ser comparado me faz comparar, me faz sempre estar naquele processo de eu ou ela, sempre na competição, né? O medo de ser humilhado me faz ficar estagnado e cheio de hábitos e manias. Então eu preciso entender os medos e eu preciso criar estratégias para sair desses medos. Preciso ter capacidade de ir além desses medos, né? Então a gente trabalha o que no manual? Trabalha os sentimentos que você está sentindo nesse momento, entendendo que pode ser algo lá do passado, entendemos, mas pegamos aquilo do passado e transformando em ação para daqui para frente. Né? Pegando o que estava lá, qual é o gatilho mental que seu cérebro percebe antes de você, que dispara o medo, né? De ataque ou de fúria, de ataque ou de fuga, e aí eu vou trabalhar esses gatilhos. E a gente também resgatar como a sua história pode estar impactando a sua vida atualmente. Então a gente vai olhar para a situação, eu pisei numa barata, ela voou e eu fiquei com muito medo e tal. Realmente a barata é um negócio nojento, não tem como a gente não sentir pavor, às vezes não é nem medo, às vezes é nojo. Né? Mas de tanto eu ser, fazem brincadeiras, né? A barata tá andando na sua cama. Então essas possibilidades, gente, que muitas vezes a gente faz brincando com uma criança ou tirando sarro de um adulto, é muito irresponsável, porque a gente não sabe o trauma que aquela pessoa já tem. E às vezes a gente vai lá e intensifica aquele medo que pode se tornar uma fobia, né? E lembre sempre, a terapia é muito eficaz para tratamento de medos. Ela faz com que você tenha capacidade de construir diálogos mais criativos, mais construtivos, e isso faz com que você vá expandindo as suas capacidades cerebrais de análise. Então, às vezes, a gente tem uma capacidade muito limitada de analisar as situações ao nosso redor.
né? Então, para isso, é importante eu entender e identificar que eu tenho um medo, qual é o medo, e aí entender como criar estratégias para ele. Porque essa história também, enfrente seu medo. Eu tenho medo de falar em público, não me preparo. Qual a chance de eu ir falar em público e dar errado? É muito grande. A gente precisa entender, não é porque eu sou corajoso que eu não vou me preparar para alguma ação. Aí é irresponsabilidade. E eu vou aumentar o meu medo de fazer aquela atitude. Então eu preciso entender. Muita gente compra cursos, investe em coisas de autoconhecimento, mas não conhece seus próprios traumas. Então não adianta eu pegar a história de outro e querer pegar a história de outro e colocar na minha vida. Aumenta a neuroplasticidade? Aumenta sim. Mas eu sempre falo aqui no manual, a gente não tem capacidade de se autocosturar. A gente não tem capacidade de costurar a própria pele, um ferimento na nossa pele, sem a gente, uma anestesia ou alguém fazendo isso pela gente. Da mesma forma, a gente não tem como cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas coisas que são mais protegidas pela nossa sobrevivência, das coisas que estão no nosso inconsciente, que garantem a nossa vida, se a gente não tiver alguém que nos auxilie, que pegue pela mão. É isso que aqui no Manaus já fala, Manaual. É porque a gente pega pela mão, a gente é um mano, um irmão, que vai te ajudar a ver possibilidades, a te ajudar a entender, a ir além dos limites, a iluminar a sua vida de uma maneira mais clara. Para que você se torne um adulto capaz de decidir a sua vida. Eu quero jantar fora. Ninguém quis ir comigo. O que é normal? As pessoas ficam, queria tanto ir com alguém e tal. O que te impede de chegar lá e fazer amizade com o garçom, fazer amizade com a pessoa que estiver sentada na mesa ao lado? O que te impede de criar isso? Aí vem aquele que volta pro medo, né? Eu tenho medo de não ser aceito pelo grupo. E aí eu volto a ser criança. Volto ao meu lado mais primitivo. Então a gente precisa entender todos esses medos. Eu espero que hoje foi um pouco mais longo. Eu espero que essas informações ajudem você a aumentar a neuroplasticidade do cérebro. Compartilhe essas informações, nos ajude a levar a mais pessoas. E a gente agradece a companhia de todos vocês para que a gente possa estar crescendo mais. Nós vamos mudar o horário para as 23 horas. Para que a gente possa dormir com essas informações e isso fica mais forte no nosso cérebro. Né? Isso ajuda a potencializar as informações que a gente está passando para vocês e para que vocês tenham mais qualidade de vida, para que tenham mais capacidade de escolhas e muito mais neuroplasticidade no seu cérebro. Um excelente final de semana, um excelente dia e vocês possam muito mais enfrentarem os seus medos de maneira racional, se preparando e não apenas querendo ir na força ou querendo recuar por medo. Adeus.